a situação do ajustamento da ação pedindo a liberação do seu vínculo por rescisão indireta, criou, de certa forma, um distanciamento, mas o Grêmio sempre mantém, porque o Grêmio faz uma avaliação muito positiva desse jogador, que acho que temos uma situação que podemos conciliar, né? Mas há uma coisa que converge nas relações dos jogadores representados, sempre uma situação praticamente igual, né? Muito debate público, muita situação que cria, vamos dizer assim, um enfrentamento com o clube, uma situação de sintonia, sempre cria um conflito. Isso tudo é muito ruim, e é muito ruim para o clube, mas principalmente para o jogador. Ele está falando do que eu estou falando aqui, do ambiente. Está falando do ambiente, uma situação de conflito, enfrentamento com o clube, é isso que disse o presidente. Pode ser mais ou menos naquela linha, não precisava, mas ao mesmo tempo é possível. Mas posso colocar uma reflexão filosófica para vocês? Vocês perdoariam? Não. Sim, eu perdoaria. Se tivesse jogador vendido, eu perdoaria. Por isso que eu digo, a leitura que eu faço esse fato, a primeira leitura, o Grêmio já palavrou a venda de um dos seus atacantes. Isso sim. Essa é a minha primeira leitura, quase óbvia. O Grêmio não voltaria atrás. Mas a segunda, eu perdoaria. Independente disso, eu me refiro ao perdão, porque ele teve atitudes que não são legais. A atitude de entrar com a ação não foi legal, para ninguém é legal. Eu quero saber se perdoaria. Faz uma entrevista. Eu acho que o Grêmio está acima, do presidente Bolzan, do empresário do jogador, da ação na justiça do jogador, por mais que seja ruim isso tem que ser zerado. Esta conta tem que ser resolvida de alguma forma, mas eu perdoaria. O que precisa acontecer, a primeira coisa é o jogador tira a ação da justiça, não dá nem para conversar com a ação da justiça. Tira, vai lá e tira. Cara, quer iniciar a conversa? Tira a ação da justiça. Aí comunica que tirou a ação da justiça, estamos a bandeira branca no mastro da paz, como diz um ex-colega nosso. E aí começa a conversar e vai lá. Ô Pablo, seguinte, tu quer 20% de jogador. 20% de jogador nós não vamos te dar, mas assim, vamos melhorar o salário aqui, pega 60 mil e aí tu tem bonificações, pode chegar a 100. E se chega num consenso. Porque, cara, parece absurdo falar nesses valores, mas é a realidade do futebol. Agora eu vou dizer um negócio para vocês também que eu acho que é importante a gente avaliar. Agora o jogador, se o Grêmio fizer o movimento, se confirmar a informação do Marcelo Salzano, e eu acredito que o Salzano é muito bem informado, se o Grêmio fizer o movimento, tem um detalhe importante aí, vamos ver se o jogador confia no taco dele. Porque se o Grêmio vender um deles, ele vai ter a grande chance de ser titular do Renato. Se ele não confia no taco, eu prefiro um litígio e ali na frente daqui a um ano e meio eu tenho a possibilidade de sair. Não, eu confio no meu taco, eu vou ser titular do Grêmio, vou arrebentar na temporada e vou para a Europa comer o meu sonho. Então eu acho que será demonstrado isso também. Tem uma chance de valorizar muito mais uma ida para a Europa. Mas aí assim, jogador que pede percentual do passe é porque ele confia no taco dele. Vou ter que defender o Ferreira nessa. Mas em tese, o teu percentual do passe é maravilhoso, né? Em tese, teu percentual do passe é maravilhoso, né? Não, tese... mas assim, se o jogador chega ali e diz, conhece algum jogador que não quer? Mas aí o cara confia. Ele chega e diz pro Grêmio, me paga 50 mil, que para um cara do elenco do Grêmio não é um salário alto, e diz, me dá 20% do passe, é porque ele confia no taco dele. Mas o Grêmio costuma dar percentual de passe para jogador que está saindo da transição pro time? Não, é que, Meneghetti, cada negociação é uma negociação. Tipo, o Luan pegou percentual na renovação, outros jogadores. E aí nós vamos citar vários. Se a gente colocar... O Luan é campeão da América, né? Se a gente colocar... mas é campeão da Se a gente colocar no papel a questão em valores, do que se imagina que o Pablo, por exemplo, o empresário do Ferreira, possa conseguir com o Ferreira estando livre, vamos lá, ficou livre do mercado com a questão litigiosa lá da Justiça, e que ele vá para um outro clube, financeiramente para ele... Pelo que a gente imagina, ele já teria um aceno de outros clubes, não só da Europa, Atlético Paranaense também. Isso. Querendo ou não, o montante em dinheiro direto na mão dele é maior do que ele ficar arriscando o menino ficar na reserva aqui. Eu não estou, repito, eu só estou condicionando situações. Eu queria colocar para ti, para o próprio César e para o JB, a pergunta, a provocação que o César faz, se perdoaria ou não. Eu só quero ponderar que eu digo que perdoaria, mas eu continuo achando uma barbeiragem e uma barbaridade o procedimento do jogador. Quando ele entra na justiça com o Grêmio, logo no primeiro conflito. Ele não espera desgastar a relação suficientemente para ter a justiça como último recurso. Não, ele usou a justiça como segundo recurso. Ele senta na mesa 2, 3 vezes, não dá, vai para a justiça. Então eu continuo achando uma barbeiragem e uma barbaridade o que o staff jogador acabou fazendo. Esse processo todo, ele está cheio de erros. Ele está cheio de erros. Do Pablo, que também não teve... A justiça é quem ligou o botão do exploda-se. Pronto. Agora, por exemplo, o Grêmio chega para o jogador, eles estão conversando desde janeiro. O Grêmio faz uma proposta, ele faz uma contraproposta, o Grêmio diz que não aceita, aí pá.
E aí chega assim 24 horas antes, chamam o jogador para conversar, inclusive o Renato fez isso, e diz assim, tu tem 24 horas para aceitar a renovação ou tu tá fora da lista da Libertadores da América. Não é assim também, né, Meneghetti? Não, pode ser. Mas não é que a questão da Libertadores, não é que a data da Libertadores é a data da Libertadores. Não, tudo bem, mas aí tu e aí o Grêmio mas é que tem outro ponto. É que tem outro ponto do que o JB tá pegando que a gente está passando batido. O contrato dele não estava acabando agora. Ele não precisava renovar agora. Eu sei, Bagé, mas tu não Ele poderia perfeitamente ser inscrito na Libertadores, ele tinha contrato até ano que vem, continuar. Entendeu? Mas é que isso tira esse peso. Tira esse peso assodado. Ah, não, mas espera aí, é que tinha o prazo da Libertadores. Ué, mas ele tinha mais contrato, não precisava renovar agora. Inscreve ele, discute depois. No meio do ano que vem. Mas é que tu não pode dar visibilidade, tu não pode colocar num grupo tão difícil, botando dentro da Libertadores um jogador que tu não pode usar porque tu vai Mas ele tem contrato até ano que vem. Eu sei, só que a gente sabe que a partir de tal data ele pode renovar. Então tu chega pro jogador lá no começo e diz, ó, o nosso deadline é a lista da Libertadores, entendeu? Tu não chega 24 horas e diz assim, ó, tu tem 24 horas para decidir se tu vai ou não. A gente não sabe como é que foi isso que eu Tu usou a Libertadores. Tá, mas aí, vocês perdoariam ou não? Vamos ver, Bagé. Perdoaria pensando em tudo isso que a gente acabou de discutir. Da instituição, da necessidade daqui a pouco do jogador, e querendo ou não, ele é um ativo do Grêmio, né? Até meio do ano que vem. O futebol, ele tem, acho que é uma discussão que ela é mais ampla, mas dentro do conceito, o Grêmio sempre tem que estar acima de tudo e de todos. Perdoaria, então? Perdoaria. JB? É que parece que falar perdoaria, parece que eu não sou um bom samaritano e tô aqui sendo o intransigente. Não é isso, a gente tem uma figura de linguagem. Tá, mas essa situação eu não perdoaria por um simples motivo, porque o Ferreira entrou na justiça, daqui a um pouco um outro empresário também vai entrar, daqui a um pouco outro empresário, e vão saber que o Grêmio está toda hora voltando atrás na sua decisão. E mais do que isso, nós estamos falando de o Ferreira. Se a gente estivesse falando, o Ronaldinho Gaúcho está em litígio com o Grêmio, e aí o Ronaldinho Gaúcho quer voltar, ele é o melhor do mundo, nós estamos falando de uma outra categoria de jogador. Então, eu não faria esse negócio. A melhor saída para mim é o seguinte, o Grêmio recebeu uma propostinha de 1 milhãozinho de euros, sabe, aquelas bonitinhas assim, de um time da Bélgica, da Turquia, de um time médio na Itália, que o Ferreira vai ser feliz, o Grêmio bota uma graninha no bolso, libera o jogador, que nós estamos falando do Ferreira, não é do Ronaldinho Gaúcho. Agora tentando numa discussão também que eu acho que vale, que é o mérito que é a bola do Ferreira, que eu acho que é uma outra discussão que a gente pode fazer.